श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिंदावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तेथास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गववधू शिवदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ भीष्मांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bhakti Yogena Manasi Panihite Amale Apashyat Purusham Bhakti Yogena Manasi Panihite Amale Apashyat Purusham Mayancha Tadapasrayam Jaya Sanmahitam Jivaha Tigunatmagam Paro Upi Manuti Anartham Tatkitan Chabhipaddhati. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que se não houver uma decisão firme na sua vida para evitar a satsanga, se não houver resolução na sua vida para evitar a satsanga, então não existe garantia de que você possa fazer o processo de Bhakti. Você precisa garantir que você vai evitar a satsanga, associação material. Não é que você pode fazer as duas coisas, a satsanga e satsanga. Isso não é permitido, isso não é autêntico. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: se você não decidir firmemente na sua vida evitar qualquer associação imperfeita, associação material, então não existe garantia que você possa obter satsanga, associação transcendental. As duas coisas não podem conviver paralelas, é impossível. Realmente é impossível? Ou eu diria, é quase impossível. Eu diria, é quase impossível evitar a satsanga. Eu concordo com vocês. É uma coisa impossível evitar a satsanga. Ninguém consegue garantir. Nem Shankara Bhagavan conseguiria. Apesar de ele ser o maior dos Vaishnavas. Mas ele jamais desafiaria a Maya. Mesmo sendo o rei dos Vaishnavas, ele não desafiaria a Maya. Porque ele sabe como Maya é perigosa. Ele não a desafiaria. Porque a qualquer momento, Mayadevi pode chutar você para longe. A qualquer momento. É por isso que Srila Prabhupada dizia, todos nós, almas condicionadas, nós somos representantes de Kala Krishna Das. Você sabe quem é Kala Krishna Das? Ele estava com Krishna Chaitanya Mahaprabhu na sua viagem, no seu tour pelo sul da Índia. Ele estava com Chaitanya Mahaprabhu, pessoalmente, com o Senhor Supremo, viajando pelo sul da Índia. E Nityananda Prabhu quis pedir, você pode ir com este companheiro, ele é muito bom, você pode ir com ele. Mas mesmo assim nós vimos que Kala Krishna Das causou problemas, teve problemas. Ele não compreendeu Mahaprabhu. Então não é possível dizer, olha, eu sou um grande sábio, me dê uma guirlanda, lave minhas pernas. Não é possível dizer isso, afirmar isso. A qualquer momento, aqueles que estão fora de Maya, você talvez não imagina, mesmo aqueles que já saíram de Maya, mesmo assim eles podem cair, sim. Então, mesmo uma pessoa que já alcançou a liberdade e a libertação, mesmo assim ele pode novamente cair se ele cometer Vaishnava parada, ofensas. Aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, tal pessoa pode cair, mesmo tendo já sido liberada. Sair de Maya não significa que você alcançou um sucesso. Algum tolo pensa, eu estou fora de Maya, então eu alcancei o sucesso. Não, não saia dançando, não saia comemorando. Com desfrute, eu saí de Maya, agora eu não sofro mais problemas. Fora de Maya significa que agora é seu ponto inicial.
Você pode começar o bhajana ou não começar nesse ponto. Esse é um ponto inicial. Sair de Maya é algo básico, não é algo definitivo. Você precisa sair de Maya, sim. Esse é o ponto inicial. E você pode ser admitido no jardim da infância, depois o pré-1, pré-2, depois a primeira série, segunda série. Então, os yogis, os gyanis, eles saem dançando quando eles saem de Maya. Mas, novamente, eles são capturados por energias ilusórias diferentes e caem novamente. É um grande problema. Então, eu concordo com você. É quase impossível sair de Maya, não fazer asatsanga, não se associar com a matéria. É quase impossível. Porém, é possível. Porque se não houvesse uma possibilidade, não teríamos mais esperança. Como nós poderíamos fazer bhajana? A gente não pode mais então investir no bhajana? Se a gente pensar dessa maneira, existe uma possibilidade, é por isso que nós estamos tentando. As possibilidades estão abertas. Se você for completamente alinhado com o Guru Varga, se você tiver rendição, anugatya. Se você não tiver anugatya, então não adianta. Então você não vai conseguir. Se não tiver anugatya, então não tem possibilidade. Você vai mostrar anugatya aos pés de lótus de uma alma caída? Ou você vai encenar um teatro que você está representando um teatro e se render a um devoto puro? Se você fizer isso por um teatro, você será punido. Krishna poderá dizer, você é um trapaceiro. Todas as suas fraquezas podem ser perdoadas. As fraquezas, os pecados, as quedas são perdoadas. Você é uma alma caída, você tem fraquezas. Mas trapaça não. Desejo de trapacear os Vaishnavas não. Duplicidade não. Eu tenho fraquezas, o que fazer? Isso não é um grande problema. Mas você não tem que ter duplicidade. Esse é o ponto principal. Se você tiver duplicidade, trapaça no seu coração, o Senhor Supremo não perdoa. Todos os outros problemas o Senhor perdoa. E o Senhor aceita perdoá-los. Ele não é um dragão que a gente tem que ter medo dele. O Senhor Supremo é misericordioso, cheio de amor, tão amoroso, tão doce. Se você puder ver um pedacinho do Senhor Supremo, como um dedinho dele. Vamos supor que você consiga ver um dedinho do Senhor Supremo, seus olhos não vão se mover, eles vão ficar olhando. Se você visse os pés de lótus do Senhor Supremo, você não conseguiria se mexer. Tamanha é a beleza das partes corpóreas do Senhor Supremo. Mas a gente pensa, talvez o Senhor Supremo seja um pouco mais bonito que eu. Não, você tem que pensar, eu sou sujo. Eu não tenho beleza nenhuma. Se eu abrir meu coração, se eu abrisse, meu coração está cheio de doença. Eu preciso curá-lo. Se eu puder curar meu coração, aí sim eu poderei enxergar o Senhor Supremo e ver quanto Ele é belo. E como eu posso curar? Não tem outra alternativa. Só existe sadhusanga, a conexão com o Vaishnava puro e a conexão com tudo que é transcendental. Só esta é a cura, sadhusanga. Pela ajuda de sadhusanga, você pode cortar todas as doenças, todos os problemas. E você vai assumir novamente sua Nitya Swarupa, sua forma eterna. E você vai realizá-la em primeiro lugar. E depois você vai pensar em Raga Bhajana, em vida espiritual com voracidade. Mas a primeira coisa que você tem que realizar é que o seu único dever é fazer Krishna Bhajana. Você não tem outro dever. Maya lhe dá tantas responsabilidades e deveres que são ilusórios. Maya deve dar vários. Você tem esse dever, você tem esse outro dever aqui. Mas você não tem esses deveres. Você só tem um dever. Toda a sua responsabilidade familiar,
qualquer outra responsabilidade que relativa ao país, à sociedade, todos se desenvolvem no seu coração posteriormente, de acordo com seus samskaras, com as suas experiências passadas, mas você não tem deveres, esses deveres não são reais. O único dever que você tem na vida é fazer Krishna Bhajana, nada mais. Você descobre que você tem muitas responsabilidades e deveres, mas é por causa de Maya. Os títulos, as designações, os nomes, a posição na família, tudo é dado por Maya para amarrar você. Se você pudesse enxergar como Mayadevi amarra você, você ficar horrorizado. Você não vê as suas amarras. Você fala, eu não tenho amarra nenhuma, eu estou livre. Você não pode ver nenhuma amarra, eu estou livre, eu posso ir daqui para lá, onde eu quiser. Não, você não está livre. Você está muito amarrado, você está dentro de uma prisão e você se esquece disso. Você mora dentro de uma prisão. Mesmo aqueles que são kapatsados, como eu, os falsos sadhus, eles também estão amarrados. Eles também estão amarrados. Talvez você não possa ver, eu estou amarrado com correntes de ouro e alguns podem estar amarrados com amarras de prata ou de ferro, quem está lá fora. Isso não significa que a algema de ouro seja importante. Ela é cara, mas e daí? Uma amarra de ouro não significa que você esteja livre. Imagine que tenha um pássaro que você gostaria de prender com uma corrente de ouro. Ele vai sentir a mesma coisa. Se você colocar ele amarrado em prata, ele também vai sentir a mesma dor. Se você arranjasse uma corrente de ferro, ele também continuaria preso. Não importa se uma é cara e se a outra não é. Ele está amarrado de qualquer maneira, não é? Então, mas externamente aqueles que estão amarrados em correntes de ouro são honrados pelos outros, mas isso é uma ilusão, nada mais. A mente, porque a mente nunca fica vazia. A mente nunca fica vazia, cuidado, lembre-se. A mente nunca fica vazia. Como numa busca científica, se você fizer, você tente arranjar uma cúpula de vidro que feche alguma coisa. E você coloca um vidro nessa bola de vidro, você coloca um buraquinho e você tira todo o ar lá de dentro. E o vidro é muito grosso e ele fica vácuo dentro. Ele não vai ser um vidro frágil, obviamente. Você tem que ser um vidro bem grosso para você fazer ele ficar vácuo por horas. Mas mesmo assim, você não consegue colocá-lo 100% no vácuo. Isso é um fato científico. 100% de vácuo não existe. Você pode fazê-lo ficar vácuo, mas não absolutamente 100%, sem nenhuma molécula de ar, nada. Você não pode garantir isso, é impossível. Isso foi provado cientificamente. Da mesma maneira, a sua mente, a minha, a sua, qualquer mente, nenhuma mente fica vazia. Talvez você pode tentar o seu melhor, mas você vai falhar. Quanto você continuar lutando com a sua mente, quanto mais você lutar com ela, mais você falha. Se você sozinho tentar lutar com a sua mente, você vai falhar, porque não é uma luta, a luta não é o processo. Maya é tão perigosa que você não consegue lutar contra ela, porque a mente material também é Maya. Então existe uma técnica, e nós podemos usar essa técnica, e recitando o Bhagavatam, e aí sim. E qual é esse processo? É o mesmo Sadhu Sangha. A associação com o devoto puro exclusiva. Você tem que fazer uma associação exclusiva, pura. Não que em nome de Sadhu Sangha você faz Asat Sangha. Bhaktivinoda Thakur fala, no nome de Sadhu Sangha, para sua vantagem material, você recebe Asat Sangha. Ou você vem até mim com Kapat Bhava, com desejo de trapacear alguma coisa, como um espião, para saber tudo, para você informar alguém.
Talvez. Mas, neste caso, você não recebe vantagem nenhuma. Se você vier desafiando os Vaishnavas, você não consegue receber nenhuma vantagem. Porque Anugatya é uma linha. Eu não posso fazer Anugatya aqui e Anugatya lá. Eu já disse isso em muitos lugares, você pode se lembrar. Os Gaudiyas, eles sempre dependem de uma coisa, Ekayam Padati, de uma... eles são fixos, eles têm uma única, um único objetivo, não objetivo múltiplo. Ekayam significa, sem duplicidade nenhuma, você vai seguir o Guru Parampara. Não é que fisicamente eu ajo como um acharya, com desejo de trapacear para receber Labha Puja Pratista, mas externamente eu mostro Bhakti, que eu estou fazendo um teatro. Assim você não consegue alcançar o sucesso. Esse é o problema principal. Então a mente é tão irrequieta, que para controlar Maya nós podemos tentar o nosso melhor, mas nós nunca vamos alcançar o sucesso. É por isso que o Senhor Supremo vai arranjar diferentes tipos de vrata, de votos, Kartika, Purushottama, Ekadasi, Janmastami, Radhastami, Ekadasi, Dwadasi, todos estes vratas. O Senhor Supremo, pessoalmente, ele vem na forma do Chaturmasya Vrata, do Purushottam Vrata, todos esses diferentes vratas. O Senhor Supremo se manifesta na forma desses votos para nos ajudar a controlar a mente sob a guia do Guru Pada Padma, não personalmente. Porque existem muitos versos que eu posso pronunciar do Bhagavatam e eles poderiam provar que através do seu esforço pessoal você nunca vai alcançar o sucesso. Esse é o problema principal. A mente nunca pode se esvaziar, mas você pode esvaziá-la, tentar, mas ela não é possível esvaziá-la. Então o que você vai fazer? Você tem que fazer uma coisa, porque a mente não consegue ficar vazia. Ok, mas eu posso tentar eliminar qualquer questão material e colocar um pensamento fresco, novo. O pensamento precisa estar lá, porque ela nunca pode ficar vazia. É isso que eu quero dizer com ela não pode ficar vazia. Algum pensamento você pensa, algum pensamento se manifesta. Você pode trocar esses pensamentos com pensamentos puros. Vamos supor que você tem água suja, você pode jogar fora e preencher o pote com água do Ganges. Isso você pode fazer. Então você não pode fazer a sua mente vazia. Você pode substituir a sua mente suja e colocar coisas puras, pensamentos puros. E o que é isso? Quais são esses pensamentos? Pensamentos relativos ao Guru, aos Vaishnavas, ao Bhagavan, ao Dhamma sagrado. Todos esses pensamentos, sempre. E assim você pode substituir a sua mente suja, caso contrário, não existe outras maneiras. Então, eu comecei com este verso, você pode se lembrar? Bhakti Yogena Manasi. Você preste atenção, pois ele é de Srila Bhaktisiddhanta, não, de Vyasadeva Goswami. E ele fala sobre Srila Vyasadeva Goswami, nosso Adi Guru. Vyasadeva, o autor dos Vedas. E sobre ele está escrito que depois de receber o conselho de Naradaji Maharaj, que é seu Guru, ele concentrou sua mente nos pés de lótus de Bhagavan. O seu coração se tornou puro para os pensamentos do Senhor Supremo. E aí ele pôde ver os pés de lótus do Senhor Supremo.
E o que ele viu depois? E depois do Senhor Supremo, quem estava? Mayadevi. E ele prestou reverências. Não, ela estava de cabeça baixa por timidez. Ela disse, o Senhor Supremo me deu responsabilidades para tratar, curar todas as almas. Ele me deu a posição de puni-las e de colocá-las numa prisão. Esse é o meu seva. Então, dessa maneira, Mayadevi se sente tímida. É por isso que, baixando a cabeça, Mayadevi falou dessa maneira. Ela espera. Ela estava esperando atrás do Senhor Supremo. É realmente impossível ver a beleza dos pés de lótus do Guru Pada Padma. E o que dizer de Bhagavan? É realmente impossível ver os pés de lótus, a beleza dos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. E o que dizer do Senhor Supremo? Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, quando Bhaktivinoda Thakur me deu essa ordem, ele me aconselhou, você pode tomar abrigo nos pés de lótus deste Mahapurusha, Gorakshara Das Babaji Maharaj. Bhaktivinoda Thakur poderia ter dado Diksha para Bhaktisiddhanta, para Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque ele pensava, Bhaktivinoda Thakur é um verdadeiro Guru, então ele poderia ter aceitado Diksha dele, mas Prabhupada mesmo assim deu instrução, você tem que tomar abrigo naquele Mahajana. Mas Gorakshara Das Babaji Maharaj não aceitava discípulos, então o que fazer? Por 17 vezes ele foi e voltou pedindo que ele o aceitasse como discípulo. Bhaktisiddhanta pediu. Ele ia hoje e Gorakshara Das respondia para ele, eu vou pensar. Aí no dia seguinte ele vinha e falava, eu esqueci de perguntar. Eu vou perguntar para Gauranitai, sim. Eu esqueci de perguntar, ele vinha no dia seguinte, venha depois. E 17 vezes ele tentou trapacear Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Então, depois de um novo truque, depois de novo teste, ele gritou e chorou, Prabhupada gritou e chorou. Você está adorando Krishna, que é o trapaceiro número 1, você também é um trapaceiro. Você não quer me dar misericórdia, eu vou me jogar no Ganges. E saiu correndo. Você não me dá misericórdia, eu vou pular no Ganges. E Gorakshara Das Babaji Maharaj correu atrás dele, volta aqui. Ele correu para pular no Ganges. E depois disso ele falou, volta. E depois disso ele aceitou dar Diksha para ele. Nós pensamos que Diksha seja algo barato. Ok, Diksha. Não. Diksha não é um brinquedo. Você não desenvolveu Divya Gyan. E como é que eu poderia dizer que você é iniciado? Como eu poderia comprovar isso? Então o ponto principal, Prabhupada disse, quando eu fui ver os pés de lótus do meu Guru Pada Padma pela primeira vez na minha vida, Gorakshara Das Babaji Maharaj, eu fui para ver a beleza dos pés de lótus dele. E ele quis me ignorar. Ele queria me ignorar como se eu não fosse nada. Será que eu não sou nada? Ele disse, meu Guru Pada Padma quis provar para mim que qualquer educação, formação, intelecto, inteligência, cérebro que eu pudesse ter, um super cérebro, todas as minhas qualificações, toda a importância da minha linha hereditária, tudo era inútil, como uma sujeira que estava dentro do lixo, como fezes e urina. Ele quis provar isso para mim. Eu queria ver os pés de lótus dele e ele quis provar que eu não era nada. Ele disse, você não é nada. Ele quis me ignorar. E esse é um ponto importante. A primeira coisa, o que o Guru faz? A dever do Guru do Vaishnava, quando você vai até ele, é dever dele chutar você, para que você quebre a sua mente frágil e o seu coração frágil. A primeira coisa, ele vai chutar você.
depois que a destruição das suas ideias mentais sobre você mesmo, tudo isso é Maya, elas serão quebradas pelo verdadeiro Guru. E isso vai colapsar e você vai pensar, meu Deus, eu não tenho para onde ir. Aí ele fala, agora volta, agora senta aqui. Não antes de você ruir em ruínas, de você quebrar em pedaços. Essa é a natureza de um Vaishnava. A primeira coisa, ele vai rejeitar você, quebrar o seu falso ego. Então, quando o falso ego estiver quebrado, aí ele vai te aceitar. O que você tinha? Só o falso ego. Era a única propriedade que você tinha na vida. A única propriedade que eu tenho na minha vida é o falso ego. Ele se quebrou. Ele vai se quebrar pelo chute do Vaishnava. E quando isso acontece, aí você se sente abandonado, sem ter para onde ir. E aí o Vaishnava vai dizer, volte, agora eu posso ajudar você. Essa é a natureza dos Vaishnavas. E Kunti Devi disse isso. Ninguém pode ter seu darshana, ela disse para Krishna. Ninguém consegue enxergar você, porque as pessoas estão dentro do quarto da cápsula do falso ego, então elas não enxergam o que está para fora. Eles estão dentro do quarto do falso ego, da sala do falso ego, então como eles podem ver? Então no prédio, no palácio do falso ego, ele está segurado em 4 pilares. A família, eu nasci nos Estados Unidos. Um Maharaj pensa assim, ele tomou abrigo nos pés de lótus de um outro Vaishnava e tomou o sannyasi de Sridhar Goswami Maharaj, talvez. Ele era um cientista. E um dia, por conta de um pouco de trânsito, eu geralmente chego antes da hora. Eu tento ser pontual sempre, mas dessa vez teve um trânsito. E eu cheguei lá e ele me chamou. Eu fui lá em Vrindavana. Era uma terra, tinha uma passagem estreita ali e eu fui lá e ele falou para mim, você está atrasado? Eu sou americano, você sabe? Por que você está atrasado? Ele quis me insultar dizendo, você é indiano e eu sou americano. E eu pensei, ele é um sannyasi. Mas ele está dizendo, eu sou americano. Como ele poderia alcançar o sucesso? Eu não sei, eu não quero insultá-lo. Se alguém pensa, eu sou um sannyasi, eu sou um grande pregador, eu fiz tanto, tenho muito dinheiro, então tal pessoa acabou de falhar já nesse ponto. Essa é a falha número 1. Yudhishthira Maharaj nunca teve nenhum falso ego. Ambarish Maharaj nunca teve falso ego, mesmo sendo imperadores da grande Bharata, Bharatavarsha da Índia antiga. Então nós podemos ver, estudar a sua vida, Ambarish Maharaj, Yudhishthira Maharaj. Eles não tinham desejos pessoais, Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj, eles não tinham falso ego. Somente eles estão fazendo até a própria posição real deles. Até a posição real deles é para a satisfação de Krishna. Até a posição de imperador deles era para a satisfação de Krishna, não para nada além disso. Então é muito difícil, por isso que Kunti Devi vai dizer. Então esse primeiro pilar é a sua linhagem hereditária. Você acha que você é de um lugar importante, de uma família importante, ou as suas opulências, a sua educação, ou a sua beleza. Você acha que você é muito bonito. Então isso é a razão de crescimento do seu falso ego. Essas 4 pilares, o seu estudo, a sua família, as suas opulências, seu dinheiro, sua beleza. Isso faz com que o seu falso ego, o palácio do seu falso ego fique de pé. E o que o Vaishnava faz? Ele vem, observa você, a primeira coisa, ele chuta o prédio do teu falso ego. Ele vai chutando todos esses pilares. Quando esses pilares quebram, o prédio colapsa.
o seu falso ego está de pé nesses pontos. Então, a primeira coisa, o Guru Vaishnava vai quebrar esses pilares e o prédio vai colapsar e você vai se sentir sem uma casa. Onde eu vou ficar? Aí sim você pode pedir abrigo. Não é que eu possa reservar minha posição, meu dinheiro, minhas ideias, e aí eu vou mostrar submissão. Não, não funciona assim. A duplicidade não pode estar lá. Você não pode ter duas caras, guardar algo. Se você quiser guardar algo para você, você será punido. Eu não sei qual é a sua posição. Eu não sei que posição você foi colocado no momento presente. Qualquer posição que você tenha. Talvez você seja um grande acharya. Mesmo ele pode cair. Mesmo um grande acharya pode cair por conta do falso ego. Não é só a associação com uma mulher que faz você cair, não. Aí as pessoas não sabem o que é o Gaudiya Darshana, mesmo se posicionando como acharyas. Eles não sabem qual é o ideal da Gaudiya transcendental, a Prakrita, não material. Então, como é que eles podem se posicionar? Primeiro, você precisa se estabelecer na verdade absoluta. Se você se estabelece no falso ego totalmente, como é que você vai ser um acharya? Você precisa se estabelecer numa posição transcendental. Prabhupada Bhaktisiddhanta sempre disse isso, e eu vou repetir sobre esse ponto, não só isso, não hoje, nos outros dias também. Então, esses 4 pontos, a família é importante, os estudos, a sua inteligência, a sua opulência, seu dinheiro e a sua beleza. Você precisa quebrar isso. E aí, se você toma abrigo no Sadguru, você não poderia realizar 100%, mas você realiza 50%. Mas você vai se associando com o Shiksha Guru e você fala, meu Deus, isso foi o que o meu Guru Maharaj falou, e aí você apaga os pontos negativos e você sai do falso ego. Mas já pode acontecer, diante de mim já aconteceu. Alguns devotos queriam fazer perguntas. Maharaj, meu Guru estava aqui, alguém me perguntou, quando ele estava aqui nesse mundo material. Quando meu Guru Maharaj estava aqui nesse mundo material, eu não pude realizar quem ele era. Eu tinha falso ego, eu tinha duplicidade. Agora, escutando o seu Harikata, esse tipo de Harikata, eu realizo que eu cometi um grande erro. Como retificar isso? Não existe outro modo. O seu Guru se foi. Então, como que eu vou pedir perdão para ele se meu Guru se foi? Eu disse, Gurudeva nunca foi embora. Eu respondi para ele, o Sadguru está sempre aqui. Fisicamente você não pode encontrar aquele Guru Padapadma, mas ele está aqui. Se ele era um Sadguru, se ele era um sábio perfeito, ele está eternamente presente aqui. Porque Sadguru tem uma forma eterna no mundo eterno. Então ele não morre, ele simplesmente retira a sua forma corpórea. Então, neste caso, qualquer Guru Vaishnava que se foram do mundo material, então, é o Siddhanta Vichar. Você tem que procurar o que era o desejo que não foi completado desse Vaishnava. Vamos imaginar, então o Vaishnava número 1 a quem se rendeu, se foi, e você tinha cometido alguma ofensa. Então você tem que, para pedir desculpas, você tem que procurar qual era o desejo que ele tinha secreto no seu coração. Então, aquele Maharaj se foi, ele queria publicar um livro assim. Na minha própria vida isso aconteceu. Um Maharaj em Mathura uma vez. Ele era antes um doutor, um médico, muito bom. Ele gostava de mim muito, ele me amava. Ele tomou Harinama de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas eu não vou falar outras coisas. Mas eu não quero criticar ninguém. Ele me amava. Ele era muito niskinchana, ele não tinha desejos materiais. Ele morava em Bhuteshwara. E eu não tenho um tostão também. Ele dizia, fique aqui comigo. Naquela época. Então um dia ele abandonou o mundo material. E um dos seus discípulos, naquela época, eu já tinha vindo morar aqui, porque meu Guru Maharaj disse, não é a sua vida. Você vai ficar fazendo parikrama e pedir esmola para comer? Não, vai fazer seva, vai fazer vani seva. Aí eu perguntei, quem pode me ajudar? E
eu recebi essa instrução que Deus iria me arranjar e eu consegui arranjar um quartinho aqui e comecei a escrever. Eu já estava morando aqui, então, quando eu conheci esse Maharaj lá de Mathura. Então, eu prestei reverência ao Sr. Shiva Bhuteshwara e depois eu fui prestar reverências a Krishna Balarama. E tinha um Ganesha lá, que há 5.000 anos atrás se manifestou ali. Ele veio da terra, surgiu do chão. Esse Maharaj já tinha ido embora e o seu discípulo já tinha abandonado o corpo material. Então, eu comecei a fazer minha peregrinação. Naquela época eu fazia muita peregrinação em Vrindavana, pelas todas as florestas. Eu tinha acabado de começar, eu tinha prestado reverências para o Sr. Shiva, depois eu fui lá prestar reverências para as deidades do templo daquele Maharaj que eu estou falando. Aí o servo dele falou, Maharaj, você veio? Eu venho sempre aqui. Ele falou, não, hoje, essa noite, meu Guru Maharaj apareceu para mim em sonho. Ele falou, esse Sevaka falou, meu Guru Maharaj veio em sonho para mim e disse, Chotelal, eu precisaria publicar aquele livro, você não pôde publicar, então você, por favor, publique aquele livro que eu não publiquei. Aí ele disse para mim, você é a pessoa certa. Você tem que publicar esse livro. Ele disse para Shyamdas Babaji Maharaj. Eu falei, como que eu vou publicar esse livro? Ele falou, não, mas meu guru deixou o dinheiro aqui. Eu dou o dinheiro para você e você publica. E assim eu publiquei esse livro, por desejo daquele Vaishnava que havia abandonado o corpo. Então, por exemplo, Satya Govinda Maharaj também quis publicar um livro. Ou outros Maharajas que queriam fazer outras coisas. Então você tem que preencher o desejo daquele Vaishnava que você pode ter ofendido. Se você ajudar a implementar aquele desejo, aí sim você vai alcançar grandes bênçãos. Esse Kirtana você tem que dizer, cobrindo todos os Vaishnavas, todas as manhãs, todas as noites. Se eu cometi alguma ofensa, eu sei que você é um Vaishnava, por favor me perdoe, você deve orar na frente do altar. E assim, eles vão lhe perdoar, se você não puder pedir pessoalmente. Então, você também tem que cantar o Panchatattva. O Panchatattva sempre é capaz de nos perdoar. O nome das 5 verdades, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Em qualquer condição caída, eles podem perdoar. Como Jagai Madai, qualquer condição, o Panchatattva pode perdoar qualquer coisa. Então, por favor, cante os santos nomes e cante o Panchatattva, o mantra. Em qualquer lugar que você esteja, se você estiver fazendo seva, ou até trabalhando num escritório, a sua mente deve estar cantando os santos nomes o tempo todo. Dessa maneira você vai se purificar suas ofensas. Então vamos voltar ao ponto de Vyasadeva Goswami. Ele estava observando Mayadevi atrás do Senhor Supremo. Então, sobre a realidade absoluta da visão de Krishna, dos pés de lótus de Krishna. Rupa Goswami Pada escreveu. Escreveu ou não? Então, quando eu fui tomar o darshan do meu Guru Pada Padma, dos seus pés de lótus pela primeira vez, quando eu fui, ele estava cantando os santos nomes, estava fazendo bhajana. Quando eu olhei para os seus pés de lótus, então um raio foi emitido da sua unha e veio nos meus olhos como se fosse o brilho do sol. Quando eu olhei para os seus pés de lótus, essa luz veio na minha direção. Toda a luz veio na minha direção. Gurudeva não é um homem material. Ele não é como eu. Esse é um darshana errado. Rupa Goswami Pada também escreveu no Kirtana. Em Kartika você tem que escrever isso. Antes do Harikatha, você tem que cantar esse Kirtana. Esses 2 Kirtans, no mínimo. Os outros Kirtanas que você cantar, ok, se você não puder cantar alguns Kirtanas separados, você tem que cantar para Nityananda. É um outro Kirtana. Este.
Nitai Gauranama. Então, se você cantar para Gaura Nitai, você pode alcançar Bhakti. Então, ou o Kirtana de Narottama Das Thakur que vocês cantaram hoje. Vocês têm que cantar esses dois. Depois, fazer o Kirtana, cantar para Krishna. Namamishvara Sachitananda Rupam Sakundalam Gokule Brajalam. Isso você também pode fazer de manhã, antes de começar o Harikatha, ao meio-dia, em qualquer lugar, até e de noite com certeza, pelo menos de noite. E Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Bhavantam Vande, Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. Agramarichim Bhutarichim Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. Jagdapi Samadhishu Vidiropi Pashyati. Brahma meditated. O Senhor Brahma medita, o Senhor Shiva medita para poder enxergar os pés de lótus do Senhor Supremo. Eles não podem ver, se eles conseguem enxergar por uma fração de segundo os pés de lótus do Senhor Supremo. Às vezes o Senhor Supremo fica muito feliz, ele deixa que essas personalidades vejam os seus pés de lótus e depois essa visão desaparece. Você acha que eu estou falando de uma filosofia? Você pode tentar fazer isso na sua vida. Eu estou falando de coisas práticas. Como você faz pesquisas científicas, mas eu estou sendo mais prático do que a pesquisa científica que você faz na faculdade, que foi arranjada por Maya. Entende o que eu estou falando? Dessa maneira você pode alcançar esse tipo de sucesso, ver os pés de lótus de Krishna. Então, Vyasadeva Goswami, ele escreve muitos livros. Então, Vyasadeva Goswami observa os pés de lótus de Bhagavan e enxerga que atrás dele Mayadevi está curvada com timidez. Então, depois o que Vyasadeva diz? Em primeiro lugar, Jaya é gênero feminino. Então é por isso que ele diz Jaya, Mayadevi. Jaya. Então aquela que estava atrás de Bhagavan, aquela que estava atrás de Bhagavan. Na terceira pessoa, o verbo estava na terceira pessoa. Então pela magia daquela que estava atrás do Senhor Supremo, de Mayadevi, o mundo inteiro está hipnotizado. Como um grande mágico faz uma mágica. Aí ele cortou a garganta daquela pessoa? Não, na verdade ele não cortou nada. É tudo mágica. Aqui na Índia, aqui existem os mágicos mais elevados. A gente tem muitas ciências aqui, mas tem a ciência da mágica também. Então existem todas as ciências aqui. Então uma vez um mágico veio tarde, uma hora tarde. Você estava gastando seu tempo, você chegou tarde, ele gritou. Você está uma hora tarde. Não, eu cheguei na hora, não. Você tinha que chegar das 4, agora são 5. Olhe para os seus relógios, ele disse para todos, e todos olharam. E era 4 da tarde, todo mundo achava que eram 5. E com todos os relógios, ele tinha conseguido criar essa impressão de que todos os relógios estavam às 5 da tarde. Essa foi a magia que ele fez. Então, agora a minha pergunta está aqui. Se um mago material, se um mágico como esse pode enganar todos vocês, um desse tipo de mágico que faz desaparecer coisas, e o que falar de Mayadevi, que é a rainha de todos os magos? Ninguém pode desafiá-la. O Senhor Supremo disse isso, ninguém pode sair de Maya.
Aqueles que estão submetidos aos meus pés de lótus de Sri Krishna, só eles podem sair de Maya. Ninguém além deles. Krishna diz, a minha Maya é inconcebível. É um poder inconcebível. Você não pode sair dela. Porém, é possível. Como? Tomando abrigo nos meus pés de lótus. Como assim, se render aos pés de lótus de Krishna? Não posso ver você, Krishna. Tolo. Você tem que se submeter aos pés de lótus de um devoto puro, então, se você não pode ver Krishna. Você não pode ver o Senhor Krishna diretamente. Como você poderia se submeter? Então, a submissão aos meus pés de lótus ocorre quando você toma abrigo aos pés de lótus de um Vaishnava puro. Como em matemática, se uma linha reta vai por aqui ou a outra vai por lá, elas se intersectam. Então, dessa mesma maneira, o Senhor disse, aqueles que estão 100% inclinados aos meus pés de lótus, ou aos pés de lótus, na verdade, do Guru dos Vaishnavas. Então, Sukadeva Goswami diz, então, a Jivatma é Chinmay. Ela é transcendental. Então, o Senhor Supremo é Sat, Chit e Ananda. Conhecimento, eternidade, conhecimento e amor. A Jiva também, mas ela não consegue realizar isso. O Senhor Supremo é Sat, Chit e Ananda. A Jiva também, mas uma coisa pequenininha. O Senhor é Vibhu, infinito. Ele possui tudo, Ele é o todo. E a alma é infinitesimal, maior ou igual a zero. Essa é a diferença, mas qualitativamente eles são iguais. É por isso que existem todas as possibilidades que você alcance os pés de lótus do Senhor Supremo. Se você não alcançar, você teria que se perguntar cientificamente, por que não? Se existem todas as possibilidades, qual é a pergunta que você deve se fazer? Por que você não alcançou? Por que você tem que se perguntar, por que eu não alcancei os pés de lótus de Krishna? Se você perguntar, por que eu consigo, é inútil, porque isso sabe-se a resposta. Essa pergunta você não deve fazer. Você deve perguntar, por que eu ainda não alcancei? Por que eu não recebi os pés de lótus? Se eu sou Chinmaya também, eu sou Satchitananda, e Krishna também é Satchitananda, então qual é a razão por que eu não possa vê-lo? A única razão é Maya. Maya encobre você. E você pode tentar cortá-la. Como amanhã, Kartik Vrata começa amanhã, não? E depois tinha o Chaturmasya Vrata, os 4 meses, nos quais o Senhor Supremo dorme. Vishnu, dentro do universo material, ele dorme por esses 4 meses. O nosso dormir é tama, é ignorância. O nosso sono é ignorância. Mas o sono do Senhor Supremo não é tama, não é ignorância. Ele está concentrado em Yogamaya, na deusa da devoção. Quando nós dormimos é tamaguna, isso não é bom. Mas o Senhor Supremo, quando Ele dorme, Ele se concentra em Yogamaya, na potência da conexão com Deus, na potência devocional. Então é por isso que os 7 sábios, todos os grandes rishis, os 4 kumaras, todos eles oram aos pés de lótus do Senhor Supremo, quando o Senhor Supremo dorme. Então todos os rishis e os munis, é onde ele descansa? No oceano de leite, Kira Sagar. Sagar, oceano. Kira, leite. Doce de leite. Então os munis e os rishis oram e cantam enquanto ele dorme. Dessa maneira, ocorre eles explicam com esse canto. É uma oração que os rishis fazem. Se
Se você quer explicar durante um ano inteiro, se você for analisá-la, nem um ano inteiro serve, porque ela está cheia de conhecimento. Ela é um condensado de conhecimento. Então, os rishis dizem, ó Senhor Supremo, levante sua cortina, a cortina de Maya. Deixe que nós vejamos seus pés de lótus. Nós não somos capazes. Nós não podemos lhe ver. Nós queremos ver teus pés de lótus. Ajam significa chagal. Uma cabra. Como uma cabra. Porque Maya cria problemas para nós. A gente não consegue enxergar você. Maya não é realidade, mas nós pensamos que ela seja realidade. Olha, minha casa, meu dever, meus filhos. Maharaj só está falando besteira. Não, essa não é a realidade. O que você acha que é a realidade é uma história, um cinema, uma hipnose. Você não consegue cortá-la. É impossível. Então é por isso que o Senhor Supremo, eu vou falar amanhã, os diferentes votos que ele arranja, Chaturmasya, Purushottam Vrata, Kartik Vrata. Nós não podemos olhar para cima e dizer, isso é Maya. E Krishna arranja essa ilusão de tal maneira e a gente acha que a gente quer desfrutar a liberdade que Maya nos deu. Mas o Senhor Supremo, Ele quer nos fazer livres de verdade. Nós pensamos que é punição. Quanta instrução, quanto harikata, não faça isso, não faça aquilo. Eu tenho que dormir só 4 horas. Isso é muito impossível, eu não consigo seguir tudo isso. É melhor relaxar na vida, fazer o que a gente quer. Você pode pensar dessa maneira, mas isso te leva para um caminho impossível. No início é muito difícil, mas se você se acostuma, você vai sentir Amrita, você vai sentir néctar. Krishna no Gita diz, porque você está achando que o desfrute material é néctar, mas mais tarde ele se torna veneno. 4 horas, tomar banho no inverno às 4, sentar para baixo para fazer bhajana, cantar os santos nomes, isso é impossível, isso é uma tortura. Maharaj quer me torturar, mas não é assim. No começo você acha que é assim, que difícil, eu não posso fazer isso. Mas depois Krishna diz, primeiro, você vai desfrutar da sua vida material aqui, desfrute, parece néctar, mas na verdade com o tempo, o néctar material joga você no veneno, no oceano de veneno. Se você tentar seguir regras e regulações, finalmente você vai receber Amrita. Muitas vezes eu disse aquele verso, Uddhavaji Maharaj pergunta, quem é inteligente? Quem é inteligente? Uddhava pergunta para Krishna, quem realmente é inteligente? Muitas pessoas falam, eu sou inteligente. Krishna diz, é realmente inteligente dentre todos. Aquele que tem uma filosofia perfeita tem inteligência na realidade. É aquele que pensa, muito bem, a vida dura 2 dias. Ontem eu nasci. Eu estava brincando com as crianças, agora eu cresci, eu casei, depois aconteceu isso e aquilo. Passou como vento. Eu me lembro que eu era um menino. Eu brincava a noite inteira, o dia inteiro. E agora eu estou grande, estou envelhecendo. Que mágica é essa? Parece uma magia. Se você tente pensar num dia, você pode arranjar o dia inteiro, tem 24 horas, sim. Tente arranjar
o seu tempo, organizar o seu tempo para que você possa se sentar sozinho com todas as fotos do Guru Varga e se sentar com Gauri Nityananda e cantar os santos nomes e perguntar: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Daqui a alguns dias eu vou ter que deixar meu corpo. Isso é tudo o que acontece? O que eu entendo é a realidade, é tudo? Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava falar conosco. Ele escreveu um livro pequeno, a verdade real e aparente. Ele escreveu este livro. Prabhupada sempre quis nos dar foco. Ele queria dizer: você está correndo e você não pensa que a sua corrida na direção do que você deseja vai durar 2 dias. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu muitos kirtanas. Você não pode entender, eles estão escritos em Bengali. Você não consegue, você não fala Bengali? Então, no Shastra está escrito: nós precisamos seguir Chaturmasya, o voto dos 4 meses. Chaturmasya Vrata não foi feita somente para os Vaishnavas. Não, não, não. Chaturmasya Vrata é para todos os seres vivos, para todos os seres humanos, todos aqueles que são Smarta Brahmanas, aqueles que são Smarta Brahmanas, Karmakardi Brahmanas, para eles também. Mas a maneira deles pensarem é um pouquinho diferente da nossa. Os Smartas, os Sahajias, os Karmakandis, para eles, Chaturmasya é obrigatório. Chaturmasya é obrigatório. Sem realizar Chaturmasya, ninguém pode alcançar a perfeição. Nem yogis, nem gyanis, nem karmakandis, nem mayavadis, ninguém. A maneira como as pessoas se aproximam de Krishna é diferente, porque Mahamaya age de maneira diferente para cada um. Então, as 4 sampradayas, por exemplo, a sampradaya de Vishnu Swami, eles são um pouco diferentes. Nós, Gaudiya, não temos segunda chances. Nós só queremos uma coisa, Bhakti, devoção. Porque no mundo material, dinheiro se torna dinheiro. Mas no mundo transcendental, Bhakti se torna Bhakti. Nós fazemos Bhakti para quê? Para receber Bhakti, não por outra razão. E a definição de Bhakti eu não tenho tempo de discutir agora, mas nós vamos discutir. Vocês conhecem esse verso? Anavilashita Shunyam Bhakti Rutama. Então, o Chaturmasya é necessário, precisa fazer. Nosso Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj uma vez se lamentou transcendentalmente. Ele disse: dia a dia as pessoas estão se absorvendo em coisas materiais. Eles não estão interessados em seguir o voto de Chaturmasya. Então, alguns deles, sannyasis, brahmacharis, falam: ok, a gente pode seguir durante Kartika. Mas os 4 meses não, só durante o mês de Kartika. Ah, mas você não sabe que o Chaturmasya Vrata é necessário, sem o qual todas as jivas podem ser punidas se não seguem. Por tempo indeterminado, eles vão rolar. Eles não escaparão das punições de Maya. O Chaturmasya Vrata não significa que eu vou só parar de comer tomato e feijão, tomate e feijão. Não é só isso. Isso ok. Isso é uma parte. Você precisa... depois que problema? Nos primeiros, todas as folhas. E depois, iogurte. Badra, curd, iogurte, leite, tudo isso tem que ser evitado. Que problema. Quantas restrições a gente pode suportar. Impossível isso. Mas você tem que seguir. Sem isso, as jivas não se libertam de Maya. O que dizer de receber Bhakti? Chaturmasya Vrata Purushottam Vrata, você tem que seguir estritamente. Pois por aplicação deste Vrata, você pode gradualmente
se libertar de Maya. Você pode sair de Maya gradualmente fazendo esses vratas. Mas vamos supor que você não encontre nada sobre o Chaturmasa Vrata na lista das 64 membros de Bhakti, dos 64 processos de Bhakti. Você poderia discutir comigo e me perguntar, olha, Maharaj, na lista com os 64 processos de Bhakti não está escrito Chaturmasa? Por que você está falando que tem que fazer? Mas está escrito em diferentes Puranas. Chaturmasa Vrata, a indicação, nós já falamos sobre em qual Purana está escrito isso. Então, Bhakti, os processos de Bhakti, os membros de Bhakti, as etapas, os tipos de processos que você pode fazer para alcançar Bhakti, não está escrito Ekadasi, mas o Ekadasi também está listado separadamente, e o Chaturmasya também. Todos os Shastras aprovam Chaturmasya e o Purushottama Vrata. Todos esses votos, pela ajuda de Chaturmasya Vrata, a gente pode sair de Maya. Não somente isso, se nós queremos receber os pés de lótus do Senhor Supremo, fazendo um Purushottama Vrata, um Kartik Vrata já pode nos dar os pés de lótus do Senhor Supremo, se Ele se satisfizer conosco. Então, Chaturmasya Vrata é obrigatório. Seguir todas essas regras, todas essas regulações, é algo para poder controlar você, para controlar o seu capricho. Todas essas regras que são impostas, todas essas regras diferentes, são para controlar o seu desejo caprichoso. Caso contrário, você não vai conseguir. Então, no sexto canto, você pode encontrar como a alma condicionada corre de um lado para o outro caprichosamente. Eles não estão nem aí, ela não está nem aí pelo Bhagavad Dharma, pela religião eterna. Então, Yamaraj diz que aqueles que vêm, que são os Vaikuntha Parshads, os servos de Vishnu que vieram buscar a Jamila. Nessa discussão você encontra estas evidências. O Senhor Supremo vem na forma das escrituras do Chaitanya Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, na forma do Srimad Bhagavatam, dos diferentes Puranas, dos Vedas, do Vedanta. Então, nos Vedas, os Vedas são um pouco confusos. Um pouco. Eu explico os Vedas para as pessoas comuns, mas é importante falar também sobre mim mesmo, disse Krishna. É por isso que o Senhor Supremo vai falar no Gita. Eu falei os Vedas para que as pessoas entendam como funciona a vida, mas eu sou o fruto, o resultado desse estudo. Eu trouxe conhecimentos preliminares antes, mas agora é necessário falar sobre mim, diz Krishna. Você não pode comer feijão durante Kartika. Tudo isso, ele controla o nosso capricho para alcançarmos o pé de lótus de Krishna. Esse é o objetivo. Krishna Prema, eu quero dizer, que é o tesouro maior para todos os seres vivos, para todos os seres humanos. Então, Bhaktivinoda Thakur, depois de tantas restrições, ele escreveu, finalmente, é o objetivo do Shastra, nos levar até Krishna Prema. Então não coma isso, não coma aquilo, ok. Você tem que se lembrar. Isso é bom. Porém, finalmente, você tem que se ocupar no Nama Sankirtana. Porque Shri Chaitanya Mahaprabhu, pessoalmente, o Senhor Supremo, que veio aqui, Supremo Senhor aqui, veio na forma dos sadhus. O Senhor veio aqui. Como Jagadananda Pandita escreveu, em Kali Yuga é muito raro encontrar um sadhu verdadeiro e puro. Então Chaitanya Mahaprabhu se veste como um sannyasi, falou, eu sou um sadhu, então. Você é o Senhor Supremo? Não fale isso, eu sou só um sadhu, ele respondeu. Eu quero que vocês me vejam como um sadhu. Entende por quê? Porque ele aparece aqui na forma dos grandes santos. Vocês cantam Chaitanya Astakam.
Vocês cantam, não cantam este bhajana? O Senhor Supremo toma a forma dos sábios para nos ensinar. Ele é o Senhor Supremo. Então, o que quer que Ele faça, nós temos que seguir. Então, você leia o Chaitanya Charitamrita, tudo ali está escrito em detalhes. Kavi Karnapur escreveu outros textos, Chaitanya, eu não sei se foi traduzido em inglês ou não, o texto de Murari Gupta, que escreveu também sobre Chaitanya Mahaprabhu, todos eles escreveram, e lá você pode ler, porque Chaitanya Mahaprabhu queria nos mostrar, é assim que você tem que seguir, você tem que fazer o Ekadasi, você tem que respeitar o Dwadasi, o Janmastami, todos esses votos precisam ser seguidos, pois eles são Krishna, que nos dá misericórdia. Então, por exemplo, quando Mahaprabhu viajou pelo sul da Índia, quando ele chegou a Srirangam, aquilo foi um arranjo do Senhor Supremo. Então ele encontrou Benkalbhata, todos esses Vaishnavas, e eles disseram, agora a Chaturmasya vai começar, por que você não fica aqui conosco? Ok, Chaturmasya vai começar, então eu vou ficar aqui. Por 4 meses ele ficou lá, fazendo Nama Sankirtan Yagya, ou seja, ensinando o canto dos santos nomes, que é visto como um ritual sagrado, como um sacrifício dos santos nomes, o sacro ofício. Então ele continuamente explicou todas essas regras e nós temos que segui-las. Chaitanya Mahaprabhu quer assim, está escrito no Bhagavatam. Eu posso mostrar para vocês, Naradaji Maharaj, por exemplo, eu posso mostrar essa passagem. Então, Naradaji existe eternamente, existe um outro Naradaji que é Sadhanasiddha, ou seja, existe um Narada transcendental e um Narada dentro do universo material que alcançou essa posição, como semideus. E esse Narada que está dentro do universo material, ele conta a história da sua vida diante de Vyasadeva. Ele disse, um grupo de sadhus veio na minha vila quando eu era um ser humano. Eu morava num lugar cheio de montanhas, e lá cresciam frutas e flores. E aí eles decidiram parar ali durante Chaturmasya. Eles arranjaram Chaturmasya lá. Então os sadhus observam Chaturmasya Vrata. E aí eu recebi a chance de ficar com eles. O Harikatha e o Kirtana o tempo todo. Eu recebi misericórdia através dos restos da prachada deles, desses sadhus. E assim meu coração foi purificado, totalmente purificado. Eu posso prometer para vocês que um Purushottama Vrata, um Kartiki Vrata, eu posso desafiar você. Se você seguir, você vai chegar. Se você seguir Prabhupada, uma Kartika é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Um Kartiki Vrata, um Purushottama Vrata, é mais do que suficiente. E o que falar de fazer você ser livre? Livre é muito barato. A gente pode te dar Krishna Prema, mais do que liberdade de Maya. Você tem que seguir tudo o que nós explicamos com entusiasmo. E para você eu explico. Está escrito, foi prescrito isso. Alguém pode seguir a Chaturmasya ou não. Tem pessoas que seguem isso na Rússia, na Itália. Mas o que está escrito? Está escrito uma sugestão. É melhor seguir Chaturmasya Vrata, especialmente em Kartika. Como você vai fazer isso na sua família? Mas tente. Se você fizer no Dhamma, ainda é melhor ainda. Fazer esses votos no Dhamma, o Dhamma é resplandecente, ele é autorrefulgente. Então, você vai no mercado para quê? Porque vocês não recebem as partículas de poeira de Nityananda Prabhu. Você tem alguma garantia? Não, eu não posso garantir. Você vai conseguir receber a partícula de poeira de Shrivas Pandit, de Gadadhara aqui. Essa poeira está aqui. A história muda, mas eles estiveram aqui. Ok, eles se foram, historicamente falando, mas a poeira que eles pisaram está aqui.
Então, todo o voto de Chaturmasya, todas as regras e regulações, eu não posso explicar. Se você tentar decidir, você pode decidir, toma prachada uma vez só. Está escrito. Eu diria, não faça, mas está escrito. Alguém poderia dormir só 4 horas para cantar os santos nomes, para cantar uma malaka. Você poderia resolver isso e começar amanhã, cantar 64 voltas amanhã. Tomar uma prachada muito sátvica, ou iogurte leite, iogurte com arroz, ou leite com arroz, o que você quiser. Uma coisa simples, como ele faz. Todos os dias ele come, Jagannatha Sutta come khichdi. Ele só come uma vez. E o que é proibido, nós podemos explicar. É para inspirar vocês, para se lembrar do Senhor Supremo. Por isso que existem essas regras. Elas são boas, porque aí quando você vai seguir, você vai pensar, Krishna pediu. Elas existem para que eu o tempo todo me lembre do Senhor Supremo. Eu tenho que evitar aquilo, eu tenho que evitar isso, porque Krishna quer. Eu sou uma alma condicionada, então eu tenho que me lembrar disso. Então, uma parte de mim quer ir para o escritório, outra parte quer ir para os Estados Unidos, outra para a América, para a Rússia. Não, concentre todas as suas mentes aqui, no Dhamma Sagrado, para você poder controlar os seus sentidos. E depois você vai fazer um bhajana perfeito. Então, o ponto principal qual é? O ponto principal é entrar em contato com Harinama e Sankirtana, com um sadhu. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso num Kirtana. Sadhu Sangha. Então, se a associação com o sadhu, Harinama Sankirtana Harikatha, através disso Mahaprabhu nos mostra a cada fração de segundo, em todos os seus passatempos. Então, Gauranga Mahaprabhu em todos os seus lilas. Então eu posso explicar o Vedanta. Tudo isso pode vir à tona, mas você tem que ter paciência em me abençoar, para que o Senhor me abençoe e eu possa pronunciar as verdades transcendentais. Então, eu tenho outros sevas para fazer, então, primeiro façam Kirtana como eu digo para vocês. Todos esses bhajanas que eu sugeri, nesta ordem. E depois disso, Namamishwaram. Você pode vir imediatamente. Se vocês atrasam, eu também atraso. Amanhã a gente começa cantando esses bhajanas. Hoje nós vamos ao Ganges, disse o Tarun. Então o verso com o qual eu comecei, Bhakti Yogena Manasi. Eu posso explicar este verso amanhã, porque agora acabou o tempo.